Oi galera, tudo bom? Correria, né? Beleza, vamos lá, terminar nosso assunto sobre misturas. Hoje a gente vai falar sobre sistemas coloidais, ou simplesmente coloides. Vou pegar minha caneta aqui. Relembrando, sistema homogêneo é quando a gente tem uma única fase, né? Por exemplo, água mais sal, água mais açúcar. A gente bate o olho e só vê uma coisa. Quando a gente tem um sistema homogêneo, a interação entre o soluto, que é a menor parte, e o solvente, ela é forte, tá? Por isso eles são mais difíceis de serem separados, né? Matéria do nono ano, né? Beleza. Depois a gente tem um sistema heterogêneo, quando são immiscíveis, quando eles não se misturam, o soluto e o solvente. Aí você vai ter duas ou mais fases, você vai ver diferentes cores no seu sistema, na sua mistura. Por exemplo, água mais óleo. Tá? Você vê, quando você mistura óleo com água, o óleo fica em cima porque é menos denso e a água fica embaixo por ser mais densa. Nesse caso, a interação entre o soluto e o solvente é fraca, tá? Só relembrando. Por que eu relembrei isso? Porque o sistema coloidal, um sistema coloidal ou simplesmente um coloide, é uma fase intermediária entre esses dois sistemas, sistema homogêneo e sistema heterogêneo, tá? Aqui a gente vai ter uma média interação entre o soluto e o solvente, tá? Quase no sistema homogêneo a gente sabe que tem água e sal lá, mas a gente só vê água. No sistema heterogêneo, ele, por ser polifásico, ele conter mais de uma fase, a gente sabe que ele é um sistema heterogêneo. Já o coloide, um sistema intermediário, você só consegue ver as partículas através de um microscópio, não precisa ser muito potente, tá? Às vezes até dá para ver a olho nu, com umas partículas bem pequenininhas, tá? Então como a gente diferencia? Se as partículas dessa nossa mistura tiver entre 0 e 1 nanômetro, ou seja, invisível olho nu, depois eu falo sobre o nanômetro, a gente vai ter uma solução, um sistema homogêneo, tá? Se ela for acima de 1000 nanômetros, temos um sistema heterogêneo. Eu escrevi S-heteróg aqui, sistema heterogêneo para abreviar, tá? Agora, se as partículas estiverem em uma posição intermediária entre esses dois, entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, temos um sistema coloidal, tá? Ou um coloide. Lembrando que um nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros, tá? Ou seja, é uma unidade bem pequena, né? Só praticamente invisível a olho nu. Só olhando bem de perto ou com o auxílio de um microscópio, não precisa ser muito potente, tá? Um microscópio óptico mesmo, não precisa ser um microscópio eletrônico. Então, continuando, vamos aprofundar nos sistemas coloidais. Vou apagar aqui rapidinho. Isso é matéria de prova, tá, galera? Vamos lá. Estão gostando de estudar em casa? Um saco, né? Bom mesmo é ir pra escola, né? Encontrar a galera, fazer bagunça, zoar o professor. Mas fazer o que, né? Período difícil que a gente está passando, né? Então vamos lá. Exemplos de coloides. Dividir aqui mais ou menos. Leite, gelatina, chantilly, spray de desodorante, tá? Fumaça, espuma de detergente. Vocês observam a distância, parece
um líquido branco, né? Mas se vocês olharem de perto, vocês vão ver pequenas bolhas de ar, ou seja, um sistema coloidal líquido mais gás, tá? Neblina, isopor, tudo isso são colóides, tá? Um colóide é constituído de 3 componentes: a suspensão, que são as partículas dispersas na mistura, tá? E elas são visíveis a olho nu. Depois a gente tem o disperso. Disperso, que é a substância em menor quantidade. Né? Lá nas nossas soluções eram conhecidos como soluto e solvente. Aqui a solução tinha o soluto, que era a menor quantidade, e o solvente, que era a maior quantidade. Tudo formava a nossa solução. Aqui a gente vai chamar de suspensão, tá? Que é constituído do disperso, que é a substância em menor quantidade, e o outro é o dispergente, que é a substância em maior quantidade. Muito bem. Continuando. Tem um jeito, um efeito Tyndall, que é o cara que descobriu esse jeito, que é um jeito, uma maneira muito simples e eficiente, de diferenciar um colóide de uma solução. Como que consiste esse efeito? Simplesmente você ilumina o sistema que você quer analisar para descobrir se é um colóide. Ao iluminar, se vocês observarem pequenas partículas, vocês podem, pequenas, tá? Se for grande, é heterogêneo, né? Para diferenciar solução, sistema homogêneo de colóide. Se você conseguir ver as pequenas partículas, iluminando, temos um colóide, tá? Quando a gente vai no cinema, a luz que ilumina a tela, que sai do projetor, se você observar, se tiver uma poeirinha no cinema, se você observar aquelas poeirinhas que dá para ver quando a luz está iluminando o ambiente, aquilo nos indica que ali a gente tem um sistema coloidal, tá? De que jeito? O ar, né? Gasoso, mais as partículas sólidas de poeira. Então temos um sistema coloidal sólido mais gasoso, tá? Se você pegar e iluminar um suco de limão, vocês vão ver algumas partículas lá dentro. Aí a gente tem um sistema coloidal líquido mais sólido, tá? Então vamos escrever aqui: ocorre quando a luz torna visível a suspensão. Ocorre quando a luz torna visível a suspensão, ou disperso, né? A menor quantidade do nosso colóide, tá? Basta iluminar. Se você conseguir ver alguma partícula, teremos um colóide. Se você não conseguir ver nada,
aí ou é uma substância pura, né? Ou é uma solução, uma substância composta. Beleza? Então, continuando. Vamos classificar os colóides agora. Classificação dos colóides. Quanto ao estado de agregação das fases. Eles podem ser sóis, fase dispersa, é finamente dividida e sólida. Fase dispersa é finamente dividida e sólida. E a fase dispergente é líquida. Exemplo: creme dental, tintas, tá? Se a fase dispergente for água, se for água, temos um hidrossol, tá? Hidrossol. Beleza? Também pode ser conhecido como aerossóis. A diferença dessa é que a fase dispergente vai ser gasosa. A maior parte é um gás. Exemplo: desodorante, né? Não fala desodorante em aerosol? Na verdade é aerossol, tá? Porém, qual outro exemplo? Fumaça, né? Se vocês observarem, fumaça que sai de escapamentos de veículos, eles possuem uma fase sólida, tá? Se você colocar um papel no escapamento de um carro que está poluindo muito, o papel vai ficar preto, você vai perceber uma fase sólida ali, ou seja, um aerossol, tá? Depois, espumas. Fase dispersa gasosa, bolhas de ar, né? Fase dispergente líquida. São as espumas líquidas, né? Espuma de um
detergente, por exemplo. Tá? Elas também podem possuir a fase dispergente sólida. Fase dispergente sólida também pode ser sólida. Qual o exemplo de uma espuma que possui fase dispergente gasosa? Quer dizer, fase dispersa gasosa e fase dispergente sólida. Isopor. A esponja que a gente lava a louça, tá? Não tem os furinhos. Chocolate. Fazer uma propaganda aqui. Quem sabe eles assistem a minha aula e me patrocinam, né? Não tem aquele chocolate soufflé? E se você partir ele, o chocolate, né, sólido, ele tem pequenas bolhas de ar. Ou seja, fase dispergente sólida, fase dispersa gasosa, as bolhas de ar. Ou seja, o chocolate soufflé, chocolate aerado, né, é uma espuma. Olha que legal. Tá vendo? Mais um caso desse tipo de classificação. Temos as emulsões. Não estou numerando, né? Emulsões. As emulsões são líquidos immiscíveis são dois líquidos immiscíveis e um estabilizador. Que a gente vai chamar de emulsificante. Um exemplo de emulsão, galera, maionese. Que é nada mais do que água, mais óleo, mais ovo, né? Dois líquidos immiscíveis que, se a gente adicionar ovo, se transforma na maionese, ou seja, o ovo é o nosso emulsificante, tá? Beleza? Agora, letra B. Quanto à interação de fases. Só dois casos. A gente viu, né, quanto ao estado de agregação das fases. Agora vamos ver quanto à interação das fases. Vamos lá, acabar. Matéria de prova é isso, hein, galera? Só a teoria, tá? As contas a gente já fez bastante, né? Temos dois casos. Liófilos as fases se atraem e têm afinidade. As fases se atraem e têm afinidade. O disperso se dispersa facilmente no dispergente.
temos também os liófobos. Ao contrário dos liófilos, o disperso não se dispersa espontaneamente. No dispergente, o que a gente faz? Coloca um emulsificante, necessitando de um emulsificante. Beleza? Então os liófilos são os sóis, os aerossóis e as espumas, tá? E os liófobos são as emulsões. Beleza? Só isso, tá? Valeu, galera. Bom fim de semana.